Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Agora vamos para a nossa última parte, certo? Das nossas aulas, que é a parte de fisiologia humana. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre as funções dos órgãos e dos sistemas do nosso corpo humano, tá certo? Sem mais delongas, vamos lá. Essa aula será dividida em 3 partes, tá ok? Vamos nessa. Vamos falar um pouquinho sobre a homeostasia. A homeostasia, como já foi dito lá na primeira aula de anatomia, é o equilíbrio de todos os sistemas do corpo humano. Sem o equilíbrio desses sistemas, o corpo humano ele não irá funcionar em perfeito equilíbrio, tá certo? E a fisiologia, ela é a ciência que pesquisa e estuda as funções dos seres vivos, ou seja, as funções em relação ao funcionamento, ao perfeito estado de funcionamento dos órgãos e do organismo, tá bom? Ela estuda a função de cada parte do corpo e tem uma grande ligação com a anatomia humana. Por quê? Porque a anatomia ela vai estudar as formas. Já a fisiologia ela vai estudar as funções, o que ele faz no nosso organismo. Quais são os níveis de organização do corpo? Eu trouxe essa parte aqui para a nossa fisiologia para que vocês possam compreender melhor, né? O nosso organismo, eles são divididos em níveis funcionais. Quem são esses níveis funcionais, professora? Primeiramente vem a célula. A célula é a menor parte do corpo humano, é a menor parte do nível do sistema. É algo que é primário. A partir dessa célula irá surgir o quê? Os tecidos. Tecidos com funções semelhantes irão surgir quem? Os órgãos. E o conjunto de órgãos que exercitam praticamente a mesma função irá formar o sistema. E o conjunto desses sistemas irá formar o próprio organismo, tá bom? Vamos continuar para a próxima parte. O corpo humano é composto por quê, professor? Vamos lá, o nosso corpo humano ele é composto por várias substâncias. Dentre elas está o quê? Em maior parte a água, que está entre 58% a 70% do nosso corpo humano é constituído de água. Em seguida vem os sais minerais. Quando há o excesso de sais minerais no nosso corpo, acontece o que com o nosso corpo? A retenção de líquido, tá bom? Fica muito líquido acumulado no corpo, nós ficamos muito inchados. Então, por isso que é importante consumir sal de maneira adequada, por conta do quê? Dos sais minerais. O nosso corpo ele já tem uma quantidade de sais minerais. Carboidratos, lipídios e proteínas. Carboidratos, lipídios e proteínas constituem a base da nossa dieta, tá bom? Quem são cada um deles? Os carboidratos são as massas, arroz, macarrão, pães, bolacha, tudo isso se constitui fonte de carboidrato. Batata, tá certo? Eles se convertem em açúcar, tá bom? Que vai nos dar o quê? Energia para o nosso corpo. Já os lipídios são as gorduras. Quem são as fontes de gordura, professora? Óleos, manteigas, gorduras vegetais, gordura animal, tá bom? E as proteínas, que também faz parte da nossa dieta, que é o consumo de carne, soja, frutas que tenham proteína, tá bom? Ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos é o nosso mais conhecido DNA, tá certo? DNA e RNA. E esses ácidos nucleicos é o que nos conferem o quê? O nosso código genético, tá bom? E o ATP, que é o trifosfato adenosina, que é o responsável por quê? Pela cadeia de energia do nosso corpo, tá joia? Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho da função do sistema esquelético, tá bom? Qual é a função dos ossos no nosso corpo humano? É de sustentação e proteção das vísceras. Calma, vamos explicar cada parte do que eu tô falando. Sustentação de sustentar o corpo. Quem são os ossos responsáveis por sustentação? Ossos da coluna vertebral, ossos do fêmur, tíbia, fíbula, una, rádio, os ossos que compõem todo o arcabouço do nosso pé, mãos,
são os responsáveis pela função de sustentação dos músculos, tá certo? De proteção, são os ossos da costela. Os ossos da costela, ela tem a função de proteger o quê? As vísceras, intestino grosso, intestino delgado, pulmão, coração, diafragma, tá certo? Pulmão e coração faz parte também dos nossos órgãos vitais, ou seja, responsável pela nossa vida. Então, a caixa torácica, os ossos do tórax, tem essa função de proteger, tá bom? E a formação de sangue, que é chamado processo de hematopoiese. E o que é hematopoiese, professora? É o processo de formação e desenvolvimento e maturação dos elementos do sangue, tá bom? A partir de onde, professora? Da medula óssea. Essa medula óssea vai surgir as células hematopoéticas, que são as células tronco, também que são chamadas de células tronco, né? Mesma coisa. E ele que vai surgir as primeiras, o precursor para quê? Para as células do sangue. Aqui é o processo de hematopoiese, tá bom? Vou explicar aqui para vocês. A medula óssea, ela vai surgir primeiramente o quê? A célula tronco. Essa célula tronco vai surgir novas células, tá bom? Que são as progenitoras pluripotentes. As células progenitoras pluripotentes vão surgir em duas, que são as progenitoras linfóides, que são responsáveis pela formação das células do sistema imunológico, que são os linfócitos T e linfócitos B, e o progenitor mieloide, que vai surgir o quê? As células do nosso sangue, as células que irão formar o nosso sangue, que são os monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e plaquetas, tá bom? E os eritrócitos, que é a célula vermelha, que é a hemoglobina, tá bom? Porque o nosso sangue ele é formado de células brancas e células vermelhas. As células vermelhas são os eritrócitos, que formam a hemoglobina, e os monócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos e plaquetas irão formar os elementos figurados, que são as células brancas do nosso sangue, tá bom? E, professor, onde é que entram esses linfócitos T e B? Os linfócitos, eles estão bastante presentes no sistema linfático, que eu vou falar daqui a pouco para vocês. Vamos falar um pouquinho do sistema tegumentar. O sistema tegumentar é o sistema que forma a nossa pele. A pele ela é considerada o maior órgão do corpo humano, tá bom? O sistema tegumentar se constitui na pele e seus anexos. A pele, como já falei, é a nossa pele propriamente dita. E quem são os anexos da pele? Vou já explicar para vocês, tá bom? A pele contém terminações nervosas, é um órgão bastante sensitivo e participa principalmente da regulação da temperatura corporal, além de cumprir outras funções, principalmente de proteção. A pele ela é uma barreira física do nosso sistema imunológico, tá bom? Quem são os anexos da pele? Pelos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas e unhas. Eu vou falar cada uma delas para vocês. Aqui é a nossa pele, tá bom? A pele em corte transversal. A pele ela é formada por quê? Epiderme, derme e hipoderme. A epiderme é a camada mais superficial da nossa pele, onde a gente pode visualizar o olho nu, aonde ficam os pelos, tá bom? A derme, ela vem logo abaixo, tá bom? Onde fica principalmente as terminações nervosas, os folículos pilosos, que é onde dá origem aos nossos pelos, tá bom? E as glândulas sudoríparas, que é as glândulas que formam o nosso suor, vou já explicar para vocês, tá bom? E a hipoderme é a camada de gordura da nossa pele. Aqui eu falei para vocês, epiderme, derme e hipoderme, tá bom? Vamos falar um pouquinho das glândulas da pele. Quem são as glândulas que estão presentes na nossa pele? Essas glândulas, elas vão nos conferir o quê? Proteção e regulação térmica. Quem são elas? As glândulas sebáceas. As glândulas sebáceas são responsáveis por produzir o quê? O sebo, tá certo? Que confere o quê? Proteção e hidratação da nossa pele. Já as glândulas sudoríparas produzem o quê? O suor, tá bom? O suor, ele é responsável
pela regulação térmica do nosso organismo, tá bom? A coloração da pele, professora, vem de onde? A coloração da pele, ela vem da quantidade de pigmentos, tá certo? Que o nosso código genético carrega pra gente, tá bom? E cada um de nós tem um código genético diferenciado, tá bom? E para que haja a coloração, a diferenciação da coloração da pele, cada um de nós temos o quê? A presença da melanina, tá bom? Dependendo da quantidade de melanina no corpo, irá conferir, quanto mais melanina, mais escura a pele vai ser, tá bom? Professora, mas tem fatores externos que irão modificar a conformidade da nossa pele? Com certeza. O sol é uma delas. Se você trabalhar ou estiver diretamente exposto ao sol, obviamente a sua pele irá sofrer uma adaptação fenotípica. O que é uma adaptação fenotípica? É uma adaptação relacionada a fatores externos da nossa genética, certo? Que não vem do nosso código genético, que não é da nossa natureza, tá bom? Essa quantidade de melanina, obviamente, irá aumentar por conta da proteção da pele e a pessoa irá ficar com uma coloração mais escurinha, tá bom? A pigmentação aumenta após o quê? Algum processo inflamatório, exposição ao calor, raios solares, como eu falei para vocês, ou raio-x. E sardas e pintas são acúmulos localizados de melanina, tá bom? É o que eu falei para vocês, são adaptações fenotípicas, ou seja, adaptação por conta do meio externo, tá bom? Quem são os anexos da pele? São os pelos e unhas. Pelos e unhas fazem parte do nosso sistema cutâneo, sistema tegumentar da pele, tá bom? E os pelos e unhas, eles são formados por quem? Por queratina. A queratina, ela é a base principal da formação de pelos e unhas do nosso corpo, tá joia? Gente, daqui a pouquinho a gente vai voltar para a nossa segunda parte da aula de fisiologia para vocês, tá joia? Até lá!